bem, meus amigos? Então, estamos de volta aqui com o nosso código utilizando o input pull-up, como eu havia mencionado para vocês, tá certo? Nesse caso aqui, nós iremos utilizar o botão para acender o LED e vamos utilizar a função pull-up justamente para tirar a interferência para que o LED só acenda quando o botão for pressionado, tá certo? Como eu expliquei para vocês, se eu não utilizar esse artifício, devido à interferência, pode ser que a porta entenda que existe sinal e o LED acenda sem que exista realmente acionamento pelo botão, tá certo? Ou então, se for pressionar várias vezes, também pode dar interferência. Por conta disso, nós utilizamos a função pull-up ou pull-down, certo? Nesse caso aqui, ó, explicando o nosso código para vocês, eu vou definir minhas constantes, ó, a constante botão, que está ligado na porta 13, e o LED vermelho, que está ligado no número 7, lembrando, o que está de vermelho está em maiúsculo, o que está em azul está em minúsculo, tá? Então aqui, para poder fazer isso funcionar, eu vou criar uma variável que vai justamente receber o valor que o botão está trazendo, 0 e 1. Essa variável, através do char, vai ser valor botão, tá certo? Dentro do setup, eu vou definir meus pinos. Ó. O pino LED vermelho, que é o pino 7, é uma porta de saída, como a gente já viu antes, tá certo? E o botão vai ser uma porta de entrada. Só que nesse caso, ao invés de colocar simplesmente input, eu vou colocar input pull up. Ou seja, o Arduino vai entender que ele deve acionar o resistor interno que ele tem, e esse resistor irá funcionar como um pull-up. Ele irá puxar essa interferência, tá certo? Então eu boto input, underline, pull-up. E aí ele vai fazer o acionamento interno, tá? Como eu mencionei para vocês, como eu estou trabalhando com pull-up, o valor que ele vai sair, o valor de saída é 1, valor de saída. Quando eu aperto o botão, ele vira 0, certo? Então o valor de saída é 1, porque eu estou usando pull-up, eu estou usando a ligação invertida. Então o valor de saída é 1. Quando eu aperto o botão, ele vira 0. Se vocês montarem desta forma aqui, deixa eu explicar para vocês, eu fiz uma mudança aqui, um artifício, para que o botão, para que o LED acenda quando você pressiona o botão. E eu vou já explicar isso para vocês, tá? Dando continuidade, nós temos aqui o nosso void loop, né, que é o nosso código que vai ficar repetindo, onde dentro do loop eu vou fazer o quê? Dentro dessa variável botão, eu vou preencher essa variável botão utilizando a leitura, ó, digital read, né, a leitura do botão. Então o valor que for lido do botão será colocado dentro desta variável valor botão. Então se ele lê o botão igual a 0, então esse valor vai ser 0. Se ele ler igual a 1, esse valor, essa variável vai ser igual a 1, tá? Em seguida, eu vou escrever, ó, digital write, eu vou escrever LED vermelho, valor botão. Então, se for 1, ele acende, se for 0, ele mantém apagado, tá? Como eu falei para vocês, eu botei um pequeno artifício aqui. Por quê? Como a gente está trabalhando com pull-up, então o valor original de saída dele é 1. Consequentemente, se você montar o circuito sem essa exclamação aqui antes do nome valor botão, o que é que vai acontecer? Ó, se eu tirar a exclamação, ó, e colocar só valor botão, o valor inicial dele é 1. Consequentemente, o LED ficará aceso logo de início. E quando você apertar o botão é que ele vai apagar, tá certo? No nosso caso, eu coloquei bem aqui uma exclamação, eu coloquei para vocês na sala os operadores aritméticos e lógicos do Arduino que vocês copiaram no caderno de vocês. E vocês irão ver a exclamação representa a diferença, lembra disso? No nosso caso aqui, ele vai fazer o contrário, então ele vai inverter o valor. Então, se o valor de saída é 1, ele vai inverter a leitura para 0. Se o valor é 0, ele vai inverter para 1. O que é que isso significa? Quando ele fizer a leitura do valor do botão, ele vai inverter esses valores. Então, quando o botão não estiver pressionado, ele vai marcar 0, porque ele vai inverter o sinal. O sinal chega a 1, mas ele vai inverter e vai chegar a 0. O LED vai ficar apagado e o LED só vai acender quando você apertar o botão.
De certa forma, eu estou transformando o sistema pull up num sistema pull down, estou vertendo ele através dessa exclamaçãozinha aqui. Tudo bem? Montem esse código no circuito de vocês. Montem primeiramente sem a exclamação e vocês vão ver que o LED vai ficar aceso e quando você apertar o botão ele vai apagar. Depois vocês acrescentem a exclamação e vocês vão ver que ele vai inverter o processo. Ele vai ficar apagado e quando você apertar o botão ele vai ficar aceso. Tudo bem? Então montem isso aqui no sistema de vocês e eu vou ficar acompanhando à distância, tá certo? Na próxima aula a gente vai tentar acender mais de um LED utilizando mais de um botão para poder ver aí essa questão de acionar vários botões e vários LEDs ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, por hoje é só e até mais.